Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Vamos serenando nossos corações, nossas mentes. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
Vamos todos serenando nossos corações, nossas mentes, pensando em Jesus, pedindo para que a espiritualidade nos envolva a todos neste momento, para que possamos absorver todo o ensinamento que for dirigido a nós nesse momento, pedindo ao nosso Divino Mestre Jesus, Senhor de toda a luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus e a Jesus. Faz muito bem a música, né? E faz bem uma oração dessa que, inclusive, a nossa irmã cita a prece das fraternidades. Essa é uma prece que usamos no Aprendizes do Evangelho antes dos trabalhos de cura. Excelente iniciativa. Nós vamos falar hoje do capítulo 9, como nós já tínhamos dito, versículo 8, obediência e resignação. O capítulo 9, vocês estão me ouvindo bem? Tá? Não está muito alto? Então tá bom. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E se a gente for buscar o significado das palavras brandos, um adjetivo, pacífico, um substantivo, nós vamos entender que o versículo 8 está assim, completamente voltado para brandos e pacíficos. Porque o que é ser brando? É ser afável, é ter uma personalidade branda. Quando a gente fala de personalidade, a gente lembra o quê? A nossa educação, a somatória das nossas encarnações. Aí eu sempre visualizo, sabe aquela escada evolutiva? Eu amo ela, uma colorida, com flores dos lados. Eu sempre coloco ela nas minhas aulas. E eu sempre coloco a perfeição do Pai. Por que ele é perfeito? Né? O nosso estudo das codificações, ele não dá milho duro para quem não tem dente, vamos dizer assim. Né? Ou seja, ele não pede para as pessoas aquilo que ela ainda não tem nem conhecimento e nem tem condição de fazer. Então, essa brandura que se fala de personalidade, esse também pacífico que fala de tranquilidade, que é viver em paz. O próprio capítulo já nos fala de um caminho maravilhoso que Jesus nos convida. Faz bem para o nosso corpo espiritual, faz bem para as nossas células, faz bem para a nossa meditação, para a gente ter sabedoria para escolher alguns caminhos. Não sei se vocês se lembram da prece da serenidade. Rose, você consegue pôr para mim aí a escada evolutiva? Por favor. Vou procurar aqui, Vilma. Isso, por favor. Então, nós, sabe, quando Jesus nos dá um evangelho desse,
com um conteúdo desse, nos convidando, né? Primeiro ele fala da paciência, lembra que o Almir falou da paciência? E a gente entende que aquilo é uma dor. E é uma dor tão grande que às vezes a gente... É tão grande a dor que a gente acaba sofrendo mais do que seria até, sei lá, necessário, porque nós precisamos aprender a não pisar no dedo machucado do outro no ônibus lotado com salto fino. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender a olhar pelo chão. Eu vou abrir um parênteses. Uma vez, o meu filho é grande mesmo, e ele nasceu com 52 centímetros, era pequenininho, ele não cabia direito na minha barriga era imensa, você só via barriga em mim, que eu também não engordei muito. Eu peguei o ônibus, pode ser essa, mas eu gosto daquela que é com flores do lado, ainda quero exigir, né, Rose? É escada ou escala, Vilma? É uma escada evolutiva. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho. Então, entrei no ônibus, que era difícil pegar ônibus vazio na Paulista, onde eu trabalhava. Entrei no ônibus lotado, um tal de Morro Grande que descia na Senhora do Ó. Quem conhece esse ônibus é só Jesus na causa mesmo. Bom, aí eu tinha que descer aqui. E o ônibus lotado, apertado, tinha o povo sentado, fila daqui, fila de cá e a fila do meio. E eu queria passar também, que eu queria ir com aquele barrigão imenso. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava passando, não dava para eu passar, falei, ai, meu filho, o povo falou, tem criança? Eu falei, na minha barriga, você não tem noção. O ônibus ficou todo, assim, um corredor para mim inteiro, assim, ó, inteiro. Olha, aquilo para mim foi uma lição que até hoje eu não esqueço. O povo tudo, senta aqui, senhora, senta aqui. Não, eu só quero passar porque eu vou descer. Então, nós precisamos entender que a gente veio aqui nesse planeta, nós estamos nesta mesmo, perfeito. Nós estamos aqui num corpo passando por experiências e aprendizados. E eu preciso aprender a ser brando, a ser pacífico. Dentro da condução, na fila do mercado. Não adianta nós aqui falar todas essas belezas lá, aí vai lá no mercado e faz aquele forféu lá com o povo. Não tem a mercadoria tal, não tem a tal. E faz aqui, não tem carinho com as pessoas. A gente precisa adquirir essa brandura, educando a nossa personalidade. E ele fala da obediência. Será que a gente vai ter que botar a tapa? Sabe, vocês conhecem um negócio que cavalo põe assim para não olhar para o lado? Vocês já viram, não? A gente que é do interior sabe que tem que pôr isso, porque senão na carroça ele fica olhando para o lado. Entendeu? Então, põe aquilo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de obediência das leis do Pai, que elas estão inseridas dentro de nós, da nossa consciência. E Jesus, ele veio reciclar isso para nós. Há 2000 anos, ele veio e reciclou. O que ele fala para nós? Ele fala para nós amarmos o nosso irmão como a gente ama a gente. Aí a gente primeiro precisa aprender a amar a gente. Desculpa, mas a gente não ama a gente. Às vezes a gente come demais, às vezes a gente come de menos, a gente come gordura, a gente toma... Olha, desculpa quem tem esses hábitos, mas eu preciso falar. Né? Então, nós precisamos primeiro cuidar de nós. Essas células que nós temos hoje
nós estamos num processo de educação. Essas células que nos acompanham hoje, no nosso espírito, no nosso corpo, elas vêm conosco desde antes, assim como o nosso amigo espiritual. Ele não vem com a gente de uma hora para outra. Ele já está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. E ele fala com a gente, ele fala, olha, não vai por aí não, aí não vai ser legal. Vocês já não ouviram isso? Não? Só eu que ouço? Olha, vai dar tudo certo. E aí a gente fica, como falou a Rosana, a minha irmã está preocupadíssima. Meu Deus, vamos ajoelhar, falar, Senhor, me dê sabedoria, tranquiliza o meu coração. Porque sem tranquilidade nós não vamos a lugar nenhum. E também sem conhecimento, qualquer caminho serve, porque nós não sabemos nenhum. Então a gente precisa estudar. Olha que linda essa estrada. É a estrada proposta por Jesus. Linda, maravilhosa. Ainda tem uma que Jesus está aqui, ó. E ele estende a mão. Então, o que está falando para nós esse capítulo? Ele está falando, inclusive, como a paciência está falando, os psicólogos estão falando muito isso, sobre a resiliência. Vamos aprender isso, essa palavra nova que está vindo agora eclodindo. Então, é ser flexível, é adquirir confiança em nós. Em nós. Vamos, pelo amor de Deus, alimentar, voltando na alimentação das nossas células, porque a gente está falando de comida física, né? Eu estou falando para as pessoas assim, toma caldinho de feijão, toma caldinho de feijão. Não dá para tomar, gente, quando está resfriado, está ruim assim, um balde de caldinho. Tem que ser uma colherinha de cada vez, porque o estômago está ruim. E a gente precisa ter caridade com o nosso corpo. Respeito às nossas células. A gente não ficar, sabe, pintando o quadro maior do que ele é. Eu fiz um comentário evangélico outro dia que a gente tem lá na internet o percentual, se eu não me engano, é uma faculdade na Pensilvânia, eles fizeram uma pesquisa, 92% das pessoas que ficam preocupadas, com as coisas preocupadas, não acontece. É fato. É fato. E do resto que sobra, 3% nem é tão grave, e os demais é tratável. Então, a gente sofre de uma forma porque a gente não acredita no Pai. Aí a gente recebe uma notícia, a gente já começa a gritar, arranca os cabelos da cabeça. Eu não estou falando que é fácil. Não é, não. Não é, não. E eu não posso viver em função do outro. Ah, porque o outro me deixou. Ah, porque o outro não sei o quê. É o outro, ele tem a vida dele. E eu também preciso ser obediente a essas leis do Pai. Ele não está falando na Bíblia que as pessoas também, elas se unem. Um dia a gente não se uniu também, quando a gente era novinho, a gente não largou nosso pai, nossa mãe, não fomos passear e largamos o pai e a mãe em casa? Não foi assim? Chegou a nossa vez, às vezes. Às vezes a gente fica aqui e o filho vai passear. Jesus na causa, ele precisa passear também, o filho, a filha. E às vezes a gente arranca os cabelos da cabeça. E eu sei porque mãe e pai é complicado. Enquanto não chega em casa, você não dorme. Ou senão você dorme picado. Aí quando você vê a porta fechando, aí você fala, agora eu posso dormir sossegado. Não é assim? Mas a gente precisa ainda ir adquirindo essa educação. É nos educar. A gente vai se educando. E a doutrina de Jesus,
como fala o versículo. Em toda parte, a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura. Muito ativas, embora os homens confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Olha só. Agora a gente está passando uma professora de yoga que ela fala: fracassado não é aquele que tentou e não conseguiu. Fracassado é aquele que nem tenta. Ah, nem vou fazer que eu não vou dar conta. Nós precisamos aprender essa obediência com as leis. Primeiro com a gente. Nós somos uma obra maravilhosa. Olha que obra maravilhosa que nós somos. Nós não precisamos falar assim, coração bate, sangue manda por todo o corpo. Aí nós não precisamos falar, célula faz o seu trabalho. Nós não precisamos falar nada disso. Rins, filtra, fígado. Nós não precisamos. Isso é presente do Pai. Então, a gente tem tempo suficiente para a gente aprender. A gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender, eu não vou falar mais com fulano, porque ele nem me deu parabéns, ele nem me falou feliz ano novo, mas quantos anos novos ainda tem? Eu sempre conto isso, uma amiga, agora ela mora no plano espiritual, no dia do aniversário dela, que eu acho isso incrível, ela me ligava de manhã, oi amiga, eu falei, oi, tudo bem? Hoje é meu aniversário, estou te ligando, porque eu vou desligar para você me ligar. Porque se eu esquecesse, ela falava, se você esquecer, aí você me liga. E a gente não fica assim, a gente fica assim, de bico. A gente fica de bico. Pelo amor de Deus. Vamos entender que essa essência que nós temos é a herança do Pai. Tem uma lição espetacular no Pão Nosso que chama direito sagrado. Você tem o direito sagrado de ser filho do Pai. Do Pai, Senhor da vida. Que nos dá, olha que Ele dá, olha a bondade infinita do Pai. O que Ele nos dá? Um planeta lindo, maravilhoso. Pode olhar, é lindo, maravilhoso o planeta. Falaram que ia faltar luz e água, olha aí, ó, ele mandando luz e água aí, porque água é luz. Aí a gente fica, nossa, tá chovendo de novo, né? Pois é. Com coisa que a gente como diz o outro, a gente fica molhado, a gente é impermeável. Cai água na gente, você passa um pano e seca. É só tomar cuidado, não ficar tomando muita chuva, porque nós estamos num resfriado hoje, meio preocupante. Mas a gente fica... Aí se tá só, ai, tá calor, tá demais. Né? Então, nós precisamos esse dia a dia. Entender que a gente precisa se educar. Entender esse planeta maravilhoso, esse país espetacular, esse povo que está nesse país espetacular. A gente se une. Olha que nos deram tudo antes da pandemia, essa internet para que a gente não ficasse tão só. E nós não ficamos tão só. Ai, agora eu vou ficar aqui só no meu sofá esperando a morte chegar. Isso não é ser resignado. Isso não é. É resignado com o momento que você está passando. Aquilo que você não pode mudar, como a prece da serenidade. Porque está nas mãos do Senhor. Mas você pode orar, fazer uma prece e pedir a Ele, Senhor, me socorre. E duvido que Ele não te socorra.
Então, vamos aprender. Já, nós vamos fazer essa lição de casa. Juro que nós vamos fazer essa lição de casa. Ser brando, ser pacífico, procurar ser obediente às leis, cuidando dos animais, da natureza, cuidando dos nossos mais próximos. Ai, Vilma, tem aquela pessoa que não dá, não me desce. Reza, porque lá no Evangelho está falando. Se você não reconciliar com aqueles que estão a caminho, Jesus na casa, não sei onde você vai parar. Entendeu? Então, vamos aprender a ser brandos e pacíficos. Vamos aprender a ser feliz do que ter razão. Hoje em dia se fala até assim, 2 mais 2, tem hora que é 4, tem hora que é 5. E ninguém explica. Não é verdade? Então, vamos discutir para quê? A não ser que você precisa ter um diálogo, né, para esclarecer as coisas. Mas nunca naquele momento que está pegando fogo. Aquele momento não é o melhor. Deixa passar um momento, quando passou, está todo mundo calmo, está todo mundo já sereno, aí sim se fala do assunto. Não se fala na hora que está todo mundo bravo e nervoso. E vamos entender que o Senhor não está castigando ninguém, porque está vindo a pandemia, está vindo mais não sei o quê, mais não sei o quê. Vamos ser obedientes com os protocolos. Vamos respeitar as pessoas usando a máscara, se nós estivermos como chama, com a gripe, ou com até mesmo com a, marquei aqui H3N2, até eu estava ouvindo o moço explicando para a gente lavar, o médico, as nossas narinas com soro fisiológico, né? Um outro, a gente faz de tudo, né? Tomar chá de erva doce, que tem um elemento no chá de erva doce que combate. Vamos tomar própolis, vamos nos alimentar bem e vamos fazer isso aqui, porque esse é o alimento da alma. O alimento da alma estrutura o alimento do nosso corpo. O nosso corpo espiritual é alimentado pelo Evangelho em ação. E vamos ter em mente aquela escadinha, aquela escada linda, maravilhosa, que a Rose pôs para nós, porque esse é o caminho, e lá está Jesus. No topo, não, Jesus não deixa ele não fica no topo, ele fica com a mão puxando a gente através dos amigos espirituais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a gente possa, em 2022, permanecer no Evangelho, tendo esse contato maravilhoso que nós temos todas as quartas-feiras. E as quintas-feiras também, e as sextas-feiras, porque sexta-feira vai ter trabalho presencial, né? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Tá bom, meus irmãos? Agora a gente vai passar para a nossa companheira Rose, que ela vai fazer um modo de sentir para nós, que é a lição do Fonte Viva. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou ler aqui, acompanhando junto. Eu vou ler a lição 67, Modo de Sentir, do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo. Está em Efésios 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos, segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado
nas técnicas da ciência e da indústria. Então, acho que eu vou fazer por trechos, né? Que eu me organizei assim. Então, aqui nesses primeiros 2 itens, o Emmanuel está chamando a atenção para o nosso raciocínio, que há muitos milênios, né, o ser humano, ele está acostumado, a gente está focado mais no sentido da construção, né, porque nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, então nós estamos preocupados com o nosso vestir, com o nosso comer, né, nossa casa. Então ele chama atenção para isso, né, que o homem ele está aqui no planeta Terra raciocinando com esse, né, o principal, né, pensamento dele está voltado para isso. E aqui, continuando, no sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo, e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar, a escola, o templo e o hospital. As instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Então, aqui nesses outros trechos, Emmanuel ele já chama a nossa atenção para a parte do sentimento, que houveram alterações profundas, né? Se você comparar a humanidade de hoje com a humanidade de antigamente, quanto a gente já evoluiu como humanidade, né? E aqui ele fala, os povos realmente educados, a escravidão, né? Um crime hediondo, um crime, né? Por exemplo, antigamente tinha aqueles circos de Roma, né, que as pessoas se divertiam olhando, né, os leões, comendo as pessoas ali, aquilo era uma diversão para eles. A gente evoluiu como ser humano. Por exemplo, hoje você matar um seu semelhante é um crime, não é mais aceito. Então, a humanidade evoluiu muito nesse sentido do sentimento. Não como acho que deveria, talvez, a passos curtos, mas a gente consegue observar essa evolução no sentimento. E aqui ele chama atenção também que já existem essas instituições dedicadas, né, por exemplo, aos asilos que cuidam dos idosos, os orfanatos, né, as ONGs que cuidam dos animais abandonados. Hoje em dia já existe muitas pessoas preocupadas em se alimentar com uma alimentação mais natural, né, os vegetarianos. Então, a gente está caminhando nesse processo da evolução do sentimento, da nossa mentalidade mesmo, né, como ser humano. E aqui, continuando, né, um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Olha que comparação interessante que ele faz, né? Um trabalhador, ele pode ser extremamente inteligente e habilidoso, mas se ele não colocar o sentimento ali no que ele está fazendo, o Emmanuel compara isso com o estômago, que é uma máquina de digerir há milênios. Então fica aquela coisa mecânica, automatizada, sabe? Então é interessante esse comparativo que ele faz. E esse item eu achei muito interessante também, eu achei bem importante, só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Olha que linda essa frase, né? Renovação íntima. O que seria essa renovação íntima? É o que ele está propondo para a gente refletir hoje, essa noite, começando, né, o mês de janeiro, começando os primeiros dias do ano, vamos renovar o nosso modo de sentir. E aí ele chama, né, esse convite que o Emmanuel faz.
renovação íntima, você mudar o seu olhar a respeito das coisas, você olhar mais para o seu interior, porque só assim a alma progride no rumo da vida aperfeiçoada. Então, Emmanuel, como é um espírito muito mais evoluído que a gente, ele também já passou por tudo que a gente está passando hoje, né? Então, ele sabe muito bem o roteiro que a gente deve seguir, né? Então, continuando. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui, né? Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível, pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Olha que bonito esse parágrafo também. Porque na época de Jesus era muito comum as pessoas serem crucificadas, né? Era um modo, sabe, era comum na época, né? O ser crucificado, acho que a pessoa era condenada ao crime mais, seria o castigo pior que tinha, né? Crime de morte na cruz. Só que o Cristo serviu de exemplo e serve de exemplo até hoje, 2000 anos depois, pela forma com que ele se entregou, com que ele morreu na cruz. Totalmente inocente, Cristo não tinha nada a ser condenado, nada. Foi condenado injustamente. E mesmo assim, ele fez a vontade do Pai. Por quê? Ele precisava ser o exemplo. Ele teria que... a gente teria que se lembrar do Cristo. O ser humano tem isso, né? Você se lembra, às vezes, de uma coisa ruim, esquece as coisas boas. Então, foi uma coisa tão difícil, né, do ser humano viver naquela época, a morte do Cristo, injusto, que até hoje, 2000 anos depois, tantas pessoas escreveram sobre Cristo, e ele ainda serve de exemplo, como resignação, bondade e esperança também, né? E aqui, continuando, crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. O que ele está pedindo aqui? O que é a experiência comum? As coisas do dia a dia mesmo. Como a Vilma falou tão bem, né, Vilma? A sua aula foi maravilhosa, né? Do sentimento também, você falou da brandura, a obediência, a resignação, e ela falou muito bem isso daí. O seu olhar sobre as coisas, mesmo aquelas coisas pequenas do dia a dia, mudar o seu olhar sobre as coisas, sabe? Às vezes você está se sentindo triste, desanimado, porque aconteceu, às vezes, alguma coisa, sei lá, besta com você, sabe? Coisa assim tonta, ou desentendimento familiar, ou alguma coisa no trabalho, e é uma coisa assim, às vezes simples de ser resolvida, mas você deixa aquele sentimento ruim tomar conta de você, toma conta das suas células, do seu pensar, do seu sentir. E aí, quando você vê aquilo, vai criando uma proporção que não precisaria de tanto, às vezes, né? Colocar sempre a postura que Jesus deixou para a gente, com esse olhar, né, do amor ao próximo, do perdão, da paciência, da benevolência, né? Colocar esse olhar do Cristo nas suas coisas do dia a dia também, que eu acho que é isso que vai levar a gente, com certeza, né, um roteiro menos dolorido para nós mesmos, em rumo à evolução. E aqui, continuando os dois últimos, Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Olha que lindo, né, esse item também. O amor, gente, se você tiver amor em tudo que você fizer, você já está com praticamente a receita toda na sua mão.
de evolução, de vida. É o amor. O amor te livra de você cometer, sei lá, vamos colocar entre parênteses, pecado, né? Pecado do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de tudo. Você colocar o amor na frente de todos esses sentimentos, você também vai conseguir evoluir como pessoa, né? Muito mais rapidamente. E o último aqui é o item que eu mais gostei. Vive sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Gente, esse parágrafo é maravilhoso, sabe? Ou seja, pelo sentimento, você consegue mudar a sua vida. Você consegue mudar a sua realidade. Está nas suas mãos. A tua vida pertence a você. E você define como você vai viver ela. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente tomar essas decisões. Pela gente. Porque às vezes você esbarra com uma pessoa que ela não conhece nada de evangelho, de Cristo, de não sei o quê, e ela está com todo aquele lixo acumulado, ela vem e despeja aquele lixo em cima de você, e você pega se você quiser, sabe? A gente tem, graças a Deus, a gente chegou a nossa espécie tem um raciocínio. Então, até quando a gente vai reagir igual um animal ferido, sabe? Bateu, levou. A gente não está mais na época de Moisés, olho por olho, dente por dente, né? Nós agora estamos no Evangelho do Cristo. E o Cristo diz, dê a outra face. Se pedir para caminhar, eu não lembro direito a palavra, mas 1 quilômetro anda 10. Se pedir a roupa, dá a túnica, né? Cristo veio para ensinar isso, o amor, o perdão, a igualdade, a esperança. Esses são os bons sentimentos que devem nutrir a sua vida, nutrir a sua existência. E através da sua conduta, você vai conseguir... você acaba... Eu não sei a palavra... as pessoas veem a sua modificação, as pessoas percebem a sua conduta, e aí você vai estar exemplificando tudo aquilo que o Cristo deixou para a gente. Você vai ser a voz do Cristo, as mãos, os braços. O Cristo precisa da gente para continuar o trabalho dele. Então, eu queria encerrar agradecendo, né, por vocês terem me ouvido, agradecendo toda a companhia que vocês proporcionam para a gente, nos acompanhando no Evangelho. Sem vocês, todo esse trabalho, né, seria impossível, e desejando um ano novo em paz, prosperidade, e que todos nós consigamos renovar o nosso modo de sentir, assim como Deus aconselhou o nosso irmão Emmanuel. Obrigada, gente. Mas com certeza nós vamos modificar, porque nós somos filhos de Deus, forte, tem o couro duro, perseverante, teimoso, nós tomba, mas não cai, e nós vamos conseguir mudar. Já mudamos muito, não é verdade? Já mudamos. Antes a gente ficava sentada com a cotinha falando dos outros, agora a gente está no Evangelho, né? Coitada da Cotinha, desculpa aí, Cotinha, né? Então vamos lá, gente, prosseguindo, agora nós vamos para as nossas vibrações, enquanto a Rose localiza o vídeo da Ju, eu vou falar os nomes. Eu peço vibrações para todos os nomes que estão nos corações e nos pensamentos das pessoas, mas eu quero incluir Jubelina Toniete, esposo, Vinícius Augusto Ribeiro e sua família, Samira Suade,
O Guilherme, cadê onde eu pus o nome do Guilherme? Guilherme, chama Guilherme Morimoto Palhares, a sua vozinha Vânia Chinem. Eu quero também pedir vibrações para Érica Mesquita, que está acamada com essa H3N2. Pela recuperação também de Emiliano Laurino. Pela minha querida, amada Carolina de Oliveira Rocha, que mora no plano espiritual, e sua mãezinha Ana Rocha. Pelo paizinho da Andréia Senger. Pelo meu irmão Walter Batista Borges. Pela Débora Martins Pessoa e toda a sua família, dando calma, sabedoria, resiliência para esse grupo familiar. Para nossa companheirinha Fernanda Cassola, pelo nosso companheiro Luiz Felipe Furlan, envolvido nos mantos da mãezinha, que a equipe médica possa conduzir os médicos para o melhor tratamento, e também para o meu filhote Renato Galante Neto. Todos que eu citei, e mais ainda, os que estão nas mensagens que todo mundo colocou, os nomes, nós rogamos neste momento, Jesus, amado Mestre, o Senhor falou que enquanto nós estivéssemos reunidos em seu nome, o Senhor estaria conosco. Sentimos a sua presença, Mestre, através desse evangelho maravilhoso que o Senhor nos trouxe do Consolador prometido. Eu peço ao Senhor Jesus e todos nós que estamos aqui nesse evangelho, unidos também com outros que estão neste momento orando, independente de qual seja a religião, toque cada um que sofre, cada um que está com uma dor, Senhor, toque, acolha no seu peito, fortaleça o seu sentir para modificar esse modo de sentir. Toque cada um. Mãezinha querida, a senhora que conduz pessoalmente com as suas servas, as pessoas que atentam com a vida, nós te rogamos, Mãe, que cada um seja embalado com o teu manto amoroso, fortalecendo a cada um para essas etapas, para esses desafios, Senhora, que a gente está vendo tanta gente passar. Pedimos às equipes médicas, fortalecendo vibrações para as equipes médicas, tanto do plano espiritual como do plano terreno, porque estão na linha de frente para ajudar essas pessoas, os enfermeiros, técnicos, todos eles. Nós te rogamos, Jesus, que cada um possa ser abraçado pelo teu amor grandioso. Mãezinha, abrace também os familiares daqueles que têm atentado com a vida. Abrace a cada um, dando sabedoria, dando fortalecimento. Ah, Mãezinha, pedimos também pelos psicólogos, para que eles, em suas entrevistas, em seus bate-papos, possam racionar, acessar esse coração sofrido e dolorido. Mãe, nós te rogamos por cada um deles. E abençoe-nos, Senhora, Mãe querida, Mãezinha de Nazaré. Abençoe Jesus amado, Pai Criador. E neste momento, enquanto a gente ouve a música da ajuda às vibrações, vamos direcionar o que nós temos de melhor nos nossos corações, aonde a equipe espiritual for levar. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta
sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Mestre amado Jesus, nós vamos depositando em tuas mãos neste momento todos os nossos agradecimentos. A nossa gratidão, Senhor, porque a cada encontro como este, o Senhor nos banha com o teu evangelho de amor, retirando de nós todas as más tendências, para que nós, renovados pelo teu evangelho, possamos seguir os teus ensinamentos de bondade, de perseverança, de gratidão, de resiliência. Tudo isso, Senhor, vai sendo introjetado em nós, em todos os nossos encontros evangélicos. Porque é isto o que o Senhor deseja para todos nós, que a cada dia sejamos melhores, conosco e com todos aqueles que se achegam a nós. Nós vamos te pedindo, Senhor,
que fortaleça sempre a nossa fé, a nossa boa vontade, que sejamos perseverantes, levando o teu evangelho por todos os lugares e a todas as pessoas que nós encontrarmos durante esta semana. E que possamos estar juntos a semana que vem novamente para mais um encontro desse, que acalenta o nosso coração e nos renova. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho.